Um ônibus com pelo menos 40 estudantes tombou na rodovia Mogi Bertioga. Pelo menos 16 estudantes morreram. 16. E 23 universitários estão feridos. O grupo voltava de faculdades de Mogi das Cruzes, ia para São Sebastião, no litoral norte. O motorista perdeu o controle, tombou ali o ônibus. O ônibus caiu numa vala. O acidente foi por volta das 11h30 da noite. Os feridos foram levados para os hospitais de Bertioga, Guarujá e Mogi das Cruzes. Infelizmente, a gente está começando o dia com uma notícia nada boa, uma tragédia no litoral de São Paulo. A rodovia Mogi Bertioga, ela continua interditada e a repórter Solange Freitas, ela está por lá. Oi, Rodrigo. O ônibus foi desvirado e aqui na estrada 15 corpos e um outro corpo de um estudante que morreu no pronto-socorro de Bertioga. Os feridos estão em vários pronto-socorros e hospitais aqui da região de Bertioga, Guarujá e Mogi das Cruzes também. A situação é bem complicada, muita tristeza nessa tragédia aí, o ônibus que virou matando 16 pessoas. A rodovia Mogi Bertioga que está totalmente interditada. Vamos dar uma olhada aqui para localizar onde é que está a rodovia Mogi Bertioga, liga o que a que. Então ela sai de Mogi das Cruzes e vai até ali Bertioga, na Rio Santos. Ela está totalmente interditada entre os quilômetros 77 e 98. O local do acidente entre Mogi das Cruzes ali e Biritibamirim, na altura do quilômetro 84, Rodrigo. Como a gente já viu aí cedinho, foi por volta das 11h30 da noite, um caminho muito importante por ali. Alternativas, vamos a elas. O que fazer agora? Bom, segundo a Polícia Rodoviária, e isso é verdade, Rodrigo, não tem nenhum desvio, não tem como sair de lá. Então, o que a gente sugere? Tá tudo cinza porque não tem congestionamento nessas rodovias ainda. Uma das opções, Sistema Anchieta Imigrantes, aí vai pela Cônego Domênico Rangoni, que é a Piaçaguera Guarujá, e aí continua pela Rio Santos, para então continuar o caminho em direção a Bertioga e também São Lourenço, em direção a São Sebastião. Um outro percurso seria a própria rodovia dos Tamoios ali, tá? Que é uma sugestão para subir ou então vir das rodovias Ayrton Senna e Presidente. É uma distância muito grande entre uma e outra, não tem muita opção também. Não tem muita opção, não tem o que fazer. E aquilo ali já foi na área de serra, não lembro agora, já passei algumas vezes pela Mogi Bertioga, mas logo no começo, perto de Mogi das Cruzes. Bem no começo, ainda não assim, já é região de serra. Bem início ali, início tanto é que aconteceu ali numa virada ali, né, meio brusco, ali numa curva. E inclusive a gente tem mais informações de lá, vamos direto para lá? Vamos para lá então, porque também todo o cuidado e com relação, né, os sentimentos aí para essas famílias todas, são estudantes, imagino eu, rotina, né, de sempre, sai da faculdade, vai para casa, enfim, e aí acaba numa tragédia como essa. Solange Freitas está lá e vai trazer as informações para a gente da situação no momento. Bom dia. Solange, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Jaqueline, bom dia a todos. Uma tragédia ontem por volta das 11 horas da noite. Os estudantes estavam acostumados a fazer esse trajeto todos os dias, de subir e descer a serra para poder estudar. Estudantes do litoral norte, de São Sebastião, iam estudar todo dia em Mogi das Cruzes e hoje essa tragédia. Agora há pouco eu conversei com o delegado que cuida do caso. Ele disse que ainda não se pode dizer o que aconteceu, por que o motorista perdeu o controle do veículo. Agora há pouco o ônibus foi desvirado e ainda tem 15 corpos aqui na estrada e o corpo de um outro estudante que morreu no PS de Bertioga. Nós estamos aqui num trecho onde a polícia autorizou a gente a ficar por medida de segurança, porque logo depois desse acidente teve um outro acidente. Um caminhão estava vindo na direção aqui de Bertioga e bateu numa viatura do Corpo dos Bombeiros. Quase não acontece uma outra tragédia aqui. Um caminhão vinha em alta velocidade, segundo a polícia, e bateu na viatura do Corpo dos Bombeiros logo depois dessa tragédia. O delegado disse também que os 15 corpos que estão aqui inicialmente vão para o IML de Guarujá. Daqui a pouquinho, então, a gente traz outras informações. Aqui nós estamos no trecho, a Mogi Bertioga totalmente interditada. Nós estamos bem na divisa entre Bertioga e Mogi das Cruzes, no trecho de Bertioga. O delegado saiu daqui dizendo que ainda iria para o PS, porque há muitos feridos no PS de Bertioga, muitos feridos também no pronto-socorro e no hospital de Guarujá, e alguns foram levados para Mogi das Cruzes. Rodrigo, Jaqueline. Tá bom, Solange, a gente vai continuar aí conversando no decorrer da manhã. Qualquer novidade chama a gente aqui, vamos acompanhando. É um trabalho nesta manhã aí, em conjunto, das nossas afiliadas, a TV Diário de Mogi das Cruzes e a TV Tribuna.
para a qual a Solange Freitas trabalha. Então, a gente está falando de Guarujá, de Litoral, a gente está falando de Mogi das Cruzes, aqui em cima no Planalto. E a gente vai trazendo essas informações para você com todos os nossos repórteres. Aliás, lá em Mogi das Cruzes, para onde alguns corpos serão levados, para o ML de lá, a repórter Mirielle de Castro traz as informações para a gente também ao vivo. Bom dia. Bom dia. Rodrigo, Jaqueline, bom dia. Nós estamos aqui no IML, o local abriu agora há pouco, a gente já pode ver algumas luzes acesas, mas por enquanto nenhuma movimentação, até porque, como a Solange disse agora há pouco, os corpos ainda estão no local. A gente sabe que a prioridade nesse momento, nesse momento tão crítico, seria fazer a locomoção mesmo das vítimas que precisavam de socorro, que foram encaminhadas para os hospitais tanto de Bertioga quanto de Mogi das Cruzes. A gente saiu do local faz 1 hora mais ou menos, os corpos realmente estavam todos lá. O acidente foi num trecho bem complicado, logo depois de um trecho conhecido como tobogã, que é uma descida brusca, né? Ele passou essa descida e se perdeu ali numa curva, logo depois desse trecho conhecido como tobogã. O clima no local era muito triste, né? Era um clima de angústia. Tinham lá muitas famílias, amigos, né, desses estudantes. Eles queriam notícias, mas ainda era muito cedo, nenhuma lista foi divulgada até o momento. Nós conversamos com representantes das 2 universidades que ficam aqui em Mogi das Cruzes. São universidades tradicionais na cidade. Eles lamentaram o ocorrido, assim como familiares, amigos e parentes aguardam também a divulgação da lista dos nomes dos mortos e dos feridos. A gente sabe que tem todo aquele processo de reconhecimento, então isso deve demorar um pouquinho, só deve acontecer ao longo do dia. A gente continua acompanhando esse caso. Rodrigo, Jaqueline. A Mirielle, ela passou a noite, né, lá como ela vem descrevendo aí, passou a noite lá no local do acidente. Eu queria fazer mais algumas perguntas, eu não sei até que ponto você pode responder, para inclusive a gente acaba ficando curioso nessa hora. Quantas pessoas no total no ônibus? Tem essa informação? Eles chegaram a contar? Sabiam quantas pessoas estavam dentro do ônibus ou não? Rodrigo, o que a gente sabe é que eram cerca de 40 pessoas. A dificuldade ali era fazer o cruzamento de quantas pessoas estavam no ônibus com as vítimas que estavam ali no local. Porque sempre tem aquele aluno que falta ou que de repente não volta com o grupo para casa. Então, essa era uma informação importante para saber se o número de vítimas, né, tanto de corpos quanto de feridos, cruzavam com a quantidade de pessoas que estavam no ônibus. Mas é muito cedo ainda e eles não conseguiram confirmar exatamente. Mas a gente sabe que o fretado estava cheio, sim, e tinha cerca de 40 pessoas, isso é certo. Com relação ao motorista, ele sobreviveu? Não, Rodrigo, infelizmente o motorista foi um dos mortos no local. O motorista, ele morreu ali mesmo, no local do acidente, o que até dificulta o trabalho do delegado, até do Corpo de Bombeiros, para saber o que realmente aconteceu ali. Ele seria a pessoa mais indicada para dar esse depoimento, mas ele morreu no local. E era o mesmo motorista sempre que fazia esse percurso todos os dias, você sabe? O mesmo motorista, com a mesma empresa de ônibus, o mesmo ônibus, tudo igual ou não? Olha, eu conversei com alguns ex-alunos que foram lá preocupados com os colegas. Eram alunos, eles são alunos da faculdade, mas eles passaram a morar aqui em Mogi das Cruzes. Então, eles não iam mais nesse ônibus fretado. Eles ficaram sabendo do acidente, foram para o local. Eu conversei com uns 3 ou 4 deles e eles disseram, sim, que conheciam o motorista que fazia essa linha. Mas como a gente não tem o nome do motorista que estava hoje dirigindo o ônibus, então não dá para afirmar que era o mesmo. Eles acreditam que sim. Disseram que não costumava trocar muito de motorista, não. Tá bom. Mirielle, você sabe se na hora do acidente, à noite, tinha cerração, se tinha neblina? Como é que estava a visibilidade no local? Bom, quando a nossa equipe foi para o local,
pouco depois do acidente, por volta de 11 e pouco da noite, a gente pegou um trecho de neblina que não dava para enxergar nada. Mas quando a gente chegou no local, o tempo estava aberto, inclusive o céu estrelado. A gente acredita que isso tenha colaborado aí com o trabalho do Corpo de Bombeiros no socorro das vítimas. Algumas pessoas disseram que pouco antes tinha, sim, neblina no local. Mas ainda também não dá para confirmar essa informação, se tinha realmente ou não tinha. A gente sabe que a estrada, ao longo da estrada, o trajeto estava complicado justamente por causa da neblina. Tá bom. Muito obrigado, viu? A gente conversa mais aí no decorrer da manhã. Só atualizando, se eu estiver errado, você me corrija também. A gente está falando do acidente, a conversa foi longa, então se alguém chegou no meio do caminho, a gente está falando de uma tragédia que aconteceu na rodovia Mogi Bertioga. Um ônibus com estudantes que saíam de Mogi das Cruzes, indo para o sentido São Sebastião. O pessoal mora na Baixada, morava ali no litoral, aqueles que morreram. Sim. A gente fala em pelo menos 16 mortos. Uma tragédia, a gente tem pelo menos 20 feridos aí nessa história do ônibus. O motorista, inclusive, acabou falecendo e não se sabe ainda a causa deste acidente. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, um resumo de como foi tudo no decorrer da madrugada? Quase 70 carros de bombeiros e da Polícia Rodoviária e mais de 30 socorristas trabalharam no atendimento das vítimas. Mal dava para identificar o ônibus, que levava mais de 40 estudantes universitários de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Todos os dias, eles subiam e desciam a serra para fazer faculdade em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. Recebi notícia agora de uma moça de Bertioga, no grupo dela. Seu filho está bem? O ônibus fretado pela Prefeitura de São Sebastião saiu de Mogi das Cruzes no final da noite. E no quilômetro 84 da rodovia Mogi Bertioga, o motorista perdeu o controle, cruzou a pista e tombou. Não dá para falar em falha mecânica, excesso de velocidade, tudo muito prematuro. O que se dá para verificar é que ele perdeu o ângulo da curva e veio completamente para esse lado e tombou no barranco. Tá? Uma descida, alguns falam em falta de freio, outros falam em outras hipóteses, mas isso só a perícia vai poder atestar. 4 horas depois do acidente, as vítimas que foram socorridas com vida já estão todas nos hospitais de Mogi das Cruzes e de Bertioga. Os trabalhos por aqui continuam, esse é um momento bastante delicado. Todas as equipes estão mobilizadas para fazer a retirada do ônibus da vala, que tem cerca de 3 metros de profundidade. Agora, com a movimentação do ônibus, nós vamos verificar se não há mais nenhum corpo embaixo das ferragens. Enquanto os bombeiros ainda trabalhavam no local do acidente, um susto enorme. Um caminhão desgovernado, por muito pouco, não provocou outra tragédia. O motorista perdeu o freio, avançou o bloqueio e bateu na viatura dos bombeiros. Não é moleza não. O seu Edenir, que apareceu aqui na reportagem logo no começo, chorando praticamente, a gente tinha recebido a notícia que o filho dele estava lá, a gente mostrou ele um pouquinho antes, ao vivo, foi uma coincidência. Ele já... E ele explicando o que tinha acontecido. O filho dele está sedado, internado, não faleceu, a gente torce para que ele fique bem, e todos os outros feridos também dessa história toda. Sim. A rodovia foi liberada, como a gente acabou de mostrar, agora, né? Aos poucos os carros já seguindo nos dois sentidos, portanto não tem mais interdição na Mogi Bertioga. E eu queria deixar, isso ocorreu aí no decorrer da madrugada praticamente, todas as nossas equipes mobilizadas, Sim. São várias afiliadas, nos nossos telejornais aqui, a gente vai trazer as histórias dessas pessoas. Pessoas que todos os dias, como muita gente, como você aí na sua casa, como seus parentes, vão para a universidade, pegam um ônibus, como todos os dias, pegam a estrada, voltam para casa. E, enfim, aconteceu essa tragédia.